Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa manhã. Amém? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Hoje nós estamos continuando essa série. Por favor, coloca na tela, por favor, obrigado. Palavra da vida, Deus fala. Gente, Deus fala. Pode dizer amém para isso? Deus fala. E alguns de vocês estão dizendo, mas como? Você não está ouvindo? Então é sobre isso nessa manhã. Nós queremos falar sobre Deus está falando e nós precisamos ouvir. Essa série ela tem o objetivo de nos conscientizar. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. É nos conscientizar. A gente precisa tomar a consciência de que nós precisamos da palavra de Deus. Palavra de Deus não é lida porque alguém pede, alguém está cobrando você, está pegando no seu pé. Você não lê Bíblia porque pastor pede, porque padre pede, não. Você lê Bíblia porque você está consciente de que é dali que provém o seu alimento, é dali que provém a seiva, é dali que vem a esperança, é dali que vem a alegria, é dali que vem a nossa paz, é dali que vem o nosso conhecimento de Deus. Como que você vai ouvir a Deus se você não conhece a Deus? E como que a gente conhece a Deus? Você conhece a Deus ouvindo a palavra dEle, o que Ele fala, por que Ele fala, qual o propósito pelo qual Ele está falando. Então nessa manhã eu quero convidar vocês. Na semana passada nós usamos o texto de Salmo 1, que é lindo. Ali mostra dois caminhos. O caminho daquele que escolhe meditar e viver a palavra de Deus e as suas consequências e desdobramentos, e o caminho daqueles que escolheram dar as costas para Deus e para a palavra de Deus. E é muito importante nós observarmos isso. Dar as costas para Deus é não ouvir a palavra dele e não obedecer. Isso é muito importante, como vocês vão ver hoje aqui. Porque, em geral, eu e você, especialmente aqueles que estão há mais tempo dentro da igreja, acham que obedecem a Deus. A gente acha isso. Ninguém diz assim, nossa, eu sou um homem, uma mulher que não obedeço a Deus. Essas coisas a gente não diz. Agora, como que se dá essa desobediência? Essa desobediência se dá segundo o olhar de Deus, quando você ouve o que Ele está falando para você, e quando você não pratica o que Ele está dizendo como palavra dEle. E isso faz toda a diferença. Não é ler as Escrituras. Gente, você sabe, eu também, que há pessoas, é um grupo pequeno de pessoas no mundo hoje, que conhece a Bíblia inteira de cor. Verdade, eu vou usar uma palavra dos antigos aqui, de cor e salteado, entendeu? Conhece todo. Agora, se ele é crente, se ele é discípulo de Jesus, isso é outra história. Conhecer o texto, decorar o texto, não significa nada. Quantos aqui já encontraram pessoas, que a gente usa até um termo, né? São os saberetas da Bíblia, né? São os professores de Deus, entendeu? Mas a vida do camarada está toda torta, e ninguém aqui está julgando ninguém. Mas são pessoas que estão tão perdidas, tão machucadas, mas nunca esqueceram o texto bíblico, decoraram o texto, e acham porque decoraram o texto, então eles são obedientes a Deus, quando isso é realmente um grande perigo, e na minha opinião, essa é uma estratégia de Satanás para nos enganar. E é por isso que nós vamos conversar sobre isso nessa manhã. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, Tito, Filemão, Hebreus. É Novo Testamento. Você chega lá no final do Novo Testamento, passa Tito, Filemão, Hebreus, chega ao capítulo 4. Versículos 12 e 13. 2 versículos. E diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções, até as intenções, as motivações do coração, ou dos corações. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e tudo está exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra.
E eu quero te pedir que nessa manhã o teu Espírito Santo esteja mostrando ao nosso coração a importância de nós estarmos não apenas meditando na tua palavra, mas sobretudo praticando a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, tira de nós toda a preguiça, toda a desmotivação, toda a falta de informação. Nós precisamos de ti para cumprir essa disciplina básica. Nós precisamos de ti. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho dito a vocês, esse é um princípio básico da compreensão da palavra de Deus, da Bíblia, que todo texto que você lê, ele tem um contexto imediato anterior e um posterior. Então você, para entender o texto, por exemplo, uma porção como esta, que é pinçada de um texto, ou de um contexto, você precisa lembrar e rever o contexto para compreender, afinal de contas, o estudo que está sendo aplicado à nossa vida. E nesse caso aqui, eu quero pedir você que mantenha a sua Bíblia aberta, e veja comigo, por favor, no capítulo 4, que ele está falando sobre descanso. Aqui ele está falando sobre descanso. Essa carta foi escrita porque muitas pessoas estavam desistindo de seguir Jesus e o Evangelho por força da pressão e da perseguição que eles estavam vivendo no primeiro século, e eles estavam sendo motivados a voltarem ao judaísmo. Então, este autor, que nós não sabemos quem é, quem escreveu a Epístola aos Hebreus, aliás, é o único livro no Novo Testamento que nós não sabemos a sua autoria. Este autor, percebendo essa necessidade e essa dor, ele passa a ensinar essas pessoas a importância da palavra. Nós não temos tempo aqui, mas se você depois puder ir em casa e ler com calma, você vai chegar e ver no capítulo 1, no capítulo 2, que ele faz menções e citações às Escrituras, e também no capítulo 3, e também, obviamente, agora no capítulo 4. Quando ele está falando de descanso, ele está falando de um dos nossos maiores desafios do momento presente, e eu explico. Nós temos descanso em relação ao pecado nosso que foi pago na cruz. Todo homem, toda mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, descansa no Senhor, sabendo que tem o perdão dos seus pecados. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Amém. Isso é uma convicção nossa. A segunda convicção é de que nós sabemos para onde vamos, ou seja, não é porque eu sei ou você sabe, mas porque nós confiamos na palavra de Deus. E ele diz que, uma vez entregue a nossa vida nas mãos dele, nós temos o descanso futuro. E isso também nós temos convicção, de que partindo desse mundo, dessa dimensão, é para a glória de Deus, é para os braços do Pai que nós vamos, é para lá que nós vamos. Nós temos essa certeza. Irmãos queridos, cada funeral que eu vou, eu vejo uma diferença clara quando aquele homem, aquela mulher partiu com o Senhor ou não partiu com o Senhor. Há um desespero na família, há um choro, há um lamento. Nós que temos essa convicção de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e nós vamos para os braços do Pai, nós temos descanso em relação a isso. Nós não temos medo da morte por causa disso. Nós sabemos para onde vamos. Amém? Esse é o segundo descanso. Agora, o maior desafio, o descanso que causa mais desafio para mim e para você, é descansar hoje. É ter paz hoje. É ter paz no coração hoje. Presta atenção no que eu estou falando. Olha aqui para mim, por favor. Presta bem atenção aqui. Deixa a criança ali. Olha para mim aqui. Ó, presta atenção aqui. O maior desafio que você tem é descansar em Deus hoje. E você sabe por quê? Porque nós temos ansiedade, medo e insegurança, e isso toma conta da nossa vida. E aí o autor aos Hebreus está dizendo, bom, só existe uma maneira de combater essa ansiedade, esse medo, essa insegurança com o momento presente. Qual é? É ir para a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que tem esse porquê. Quantas versões aqui nessa manhã tem porquê no começo? Levante a mão, por favor. Quem aí tem porquê? Começa por quê? A sua, Roberta? Mais algum? Lá atrás, o Armando. Então, quando começa com porquê, porque é conclusivo. Está concluindo alguma coisa aqui. Está concluindo uma coisa muito importante. O que está concluindo aqui? Está concluindo essa tese do descanso, que só há descanso quando nós estamos dependendo do Senhor. É isso que está falando. Agora, veja comigo no capítulo 4. Eu quero mostrar para vocês aqui o versículo 10. Nós lemos o 12, mas veja o versículo 10.
Olha só, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ele está fazendo uma afirmação, dizendo, você precisa descansar das suas obras, porque Deus já descansou das suas. Então não há o que você possa fazer para mudar essa realidade. Então descanse, confie no Senhor. Confia no Senhor e descansa. Esse é o apelo, esse é o convite. Agora vamos comigo para o versículo 11. Veja o que diz o versículo de número 11. Portanto, concluindo, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Aqui está uma palavra. Você sabe que essa igreja, ela prega pregações são expositivas. Por que pregação expositiva? Porque é importante você ler o texto, você explicar o texto e você aplicar o texto. Eu não estou aqui para falar de mim. Eu não tenho nada para passar para você. Eu sou uma pessoa que depende do descanso de Deus. Eu sou tão ansioso quanto você. Eu tenho que estar lembrando isso todos os dias na minha vida. Eu tenho os meus motivos de ansiedade, de luta, de dificuldade, como você tem. E o meu apelo aqui nessa manhã é que a gente deixe de ser controlado pela ansiedade e nós possamos confiar que Deus está no controle e Ele sabe cuidar de nós. É disso que se trata esse texto. E é por isso que aqui aparece, eu falei tudo isso, mas é o seguinte, que aqui nós temos um princípio aqui nessa igreja. Aqui não tem esse negócio de tem que vir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fui claro com vocês na série dessa epístola, que nós paramos no ano passado, e se Deus quiser esse ano nós vamos retomar, a partir do capítulo 6. Porém, aqui está muito claro, aqui não sou eu falando, não é a liderança de uma igreja, não é a diretoria de uma igreja, é a própria palavra de Deus dizendo, olha aqui no versículo 11, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Tem uma parte que é nossa aqui. Tem algo aqui que é eu que tenho que fazer, Soraya. Eu não posso fazer isso por você. Você não pode fazer isso por mim, Luiz. Eu não posso beber água por você, não posso me alimentar por você e nem vice-versa. Então há coisas que nós temos que ter a responsabilidade. Isso é responsabilidade nossa. Nós temos a responsabilidade de ir até a palavra de Deus, de ir até a fonte e beber da fonte, e beber dessa fonte maravilhosa. E então, o autor está falando exatamente isso. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair. Isso é o que diz o versículo 11. Seguindo aquele exemplo de desobediência. Aí ele fala de um exemplo de desobediência, ele se refere lá na história do Antigo Testamento, em Números capítulo 14. Se você puder abrir a sua Bíblia em Números 14, você vai ver uma história interessante. Todo mundo aqui lembra do dia em que o Senhor chegou para Moisés e disse o seguinte, Moisés, levanta 12 príncipes. 12 príncipes, não é qualquer pessoa. 12 príncipes, 12 líderes do povo de Israel. Chama esses 12 e manda como uma comissão. Serão nossos emissários. Eles vão fazer uma pesquisa de campo. Eles vão espiar a terra que vocês vão conquistar. Presta bem atenção. E isso era depois de praticamente ali 1 mês, 40 dias que estavam no deserto. Olha que interessante, já estavam na borda, já estavam na fronteira. E Deus disse, manda uma equipe lá. Eles vão lá, vão fazer um relatório, analisar, e aí nós vamos nos preparar, porque lembre-se que a terra foi prometida, mas ela precisava ser conquistada. Tinha gente morando lá. E isso é muito polêmico, especialmente hoje, quando está se falando de emancipação territorial, e você está acompanhando o que está acontecendo nesse mundo aí. Veja que não é uma coisa nova. Então é uma coisa interessante e desafiadora até. Deus está dizendo, tem gente morando lá, mas é essa terra que eu prometi a vocês. Vão lá e façam um relatório e voltem. Ficaram lá os dias que tiveram que ficar, trouxeram frutos da terra, todo mundo conhece essa história. Trouxeram frutos da terra, e quando chegaram lá, 10 dos 12 foram completamente incrédulos à palavra de Deus. Eles disseram, não vai dar, lá tem os filhos de Enaque, pensa nos homens gigantes, e eram mesmo, gigantes, pensa numa turma grande. Aos nossos olhos, nós éramos diante deles como gafanhotos, eles estavam olhando para nós como gafanhotos, sumíamos na presença deles. É um povo gigante, nós vamos ser engolidos por essa gente, não tem como entrar lá. E 2 deles, dos 12, apenas 2, quem foram?
Josué e Calebe, disseram: não, nós vamos subir, o Senhor vai nos dar porque Deus prometeu. E esses dois homens, os dois únicos, eles confiaram na palavra de Deus. Não foi no que viram, eles confiaram na palavra de Deus. Que se Deus disse, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos colocar lá. Esta era a tese clara de Josué e Calebe. Era a fé deles estava clara nisso, porque eles conheciam a Deus, eles confiavam em Deus. Eles não tinham uma crença é expectativa. Crença é aquele negócio, Deus vai me dar o que eu quero. Não, isso não é fé, isso é crença. Fé é quando você crê que Deus vai estar com você, seja do seu jeito ou não, seja no seu tempo ou não, seja no seu modo ou não, mas é Deus que está no controle. E eu vou confiar, porque eu sei que Ele vai me levar num lugar seguro, e por isso eu posso descansar. Mas esse povo não descansou. Eles murmuraram, eles reclamaram, o povo caiu em pranto, porque fofoca, eu vou falar uma coisa para você, é terrível. Desânimo é terrível. Desânimo, um passa para o outro com uma facilidade incrível, é como fogo na palha. É horrível. E esse povo foi completamente contaminado por aqueles príncipes enviados que vieram com um relatório completamente míope e distorcido daquilo que era o propósito do Pai. Estou me demorando porque é importante isso aqui. Diante disso, o Senhor então tomou uma decisão. Ele disse: eu não aguento mais esse povo. Eles não vão entrar na terra do meu descanso. Foi aí que Deus disse isso. E para cada dia que foi essa análise campal, que foi essa análise militar, estratégica, para cada dia que vocês ficaram na terra, serão os anos que vocês ficarão no deserto. Foi aí que a coisa aconteceu. E dali para frente acabou o descanso. Então esse povo, sabe o que eles fizeram? Então se é assim, então nós vamos lá e vamos invadir. Olha a falta de obediência de novo. Aí um grupo se rebela e vai e invade a terra. Invade uma determinada área. E aí Moisés disse: eu não vou, Deus não está nisso. E a arca também não vai, que era o símbolo da presença de Deus ali no meio do povo. Mas eles insistiram e foram enfrentar os seus inimigos, e muitos, centenas deles, caíram mortos ao fio da espada. Lembre-se desse termo: caíram mortos ao fio da espada. Então o autor chega agora e fala: olha, meus irmãos, vocês viram o que aconteceu lá. Sabe o que aconteceu lá? Aquele povo conhecia a palavra, aquele povo conhecia as ordens de Deus, aquele povo conhecia a vontade de Deus, mas eles escolheram, se rebelaram, fazer o seu próprio caminho, a sua própria agenda. E esse é o nosso perigo que a gente corre hoje. E para a gente não correr esse perigo, o autor está dizendo: a palavra de Deus é viva. Vamos para o nosso texto então. A palavra de Deus é viva. Veja no versículo 12, a parte A do versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Palavra aqui, meus irmãos, é tudo aquilo que Deus revelou, que Deus ensinou. Deus se revela pela sua palavra, Deus se mostra pela sua palavra. Palavra aqui, meus irmãos, é todo o propósito de Deus revelado. A palavra aqui é Deus mostrando: olha, esse sou eu, e eu quero que vocês façam isso. Ele deixa a nossa missão clara, Ele deixa o nosso propósito de vida claro. Tudo que Deus tem para revelar e falar está em sua palavra. Eu não preciso que ninguém me atualize da palavra. Eu já tenho a palavra na minha mão. Graças a Deus que todos aqui temos a palavra, e quem não tem pode falar conosco, que ao final, como nós fizemos ontem no encontro da noite, vamos fazer hoje também. Se tiver alguém aqui que não tem o texto, fale conosco, por favor, e nós teremos prazer de entregar nas suas mãos um exemplar da palavra de Deus, porque você precisa conhecer a palavra de Deus, e essa palavra é viva, ela tem vida em si mesma. Olha o que eu vou dizer aqui para você: a palavra de Deus tem vida em si mesma. Se você tem comunhão sozinho com a palavra, sozinho, você e a palavra, quietinhos ali no quarto, porta fechada, Deus vai falar com você através da sua palavra, que ela tem vida em si mesma. Deus vai entrar no seu coração e vai te mostrar o que está de errado. Sabe por que a palavra é viva? Porque o nosso Deus é vivo. Ele se comunica conosco, Ele está vivo, Ele interage conosco. Aqui, meus irmãos, prestem atenção aqui, por favor. Ele interage conosco, Ele está conosco.
Ele está vivo, Ele está se revelando, falando o tempo todo. A palavra derrama vida todos os dias. Todos os dias o Senhor está derramando vida. Sabe aquele momento que você está aflito, aflita, que você está perdido? Vá para a palavra, peça uma direção para a palavra. Para de falar com pessoas que, desculpa com todo respeito que eu vou falar agora aqui, mas não tem nada para te oferecer. O máximo é sabedoria humana. E Tiago deixou claro que uma é a sabedoria humana e outra é a sabedoria divina. A sabedoria humana, segundo Tiago, o irmão mais velho de Jesus, o meio-irmão mais velho de Jesus, ele disse que a sabedoria humana, ela é terrena, ela é maligna, mas a sabedoria do alto, essa que faz toda a diferença. Segundo lugar, essa palavra é eficaz. Sabe por que ela é eficaz? Porque ela é completa. Ela é perfeita para o propósito para o qual ela foi designada. Não tem nada a ser acrescentado. Deus está falando e o que Ele fala é suficiente. E esse texto é fiel ao autor para a sua glória e para o cuidado do seu rebanho, que somos nós. Ele é fiel, esse texto é fiel. Parte B do versículo 12. Mais afiada, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. A palavra, ela é a espada do Espírito. Ela nos fere, sim. Ela nos corta, sim. Mas é para sangrar toda a inflamação espiritual do coração e da alma. É para isso que ela fere. É com ela que nós somos feridos, para sermos curados, gente. É pela palavra que o perfeito cirurgião usa para nos salvar dos nossos pecados. É a palavra de Deus. Ele usa a sua palavra para matar essa natureza humana que eu e você temos. Que a gente fica lutando, que a gente chama de vontade, de desejo. Sabe quando que você vai vencer os seus desejos, os seus pensamentos e a sua vontade? É nunca. Somente pela palavra é que nós temos essa consciência. Mas também é com ela que nós nos defendemos. É com ela que nós nos defendemos de todo ataque de Satanás. Você sabe, Satanás ataca na nossa mente. O que ganha a sua mente, ganha você. O que está reinando na sua mente vai ganhar você. E essa escolha, ela é feita diante da palavra. Porque quanto mais cheio da palavra eu e você tivermos, menos espaço haverá para qualquer outra coisa. Quem que não lembra, quando se fala sobre isso, de Jesus falando, a boca fala do que está cheio o coração. E como é bom nós estarmos convivendo com pessoas cujas palavras são de cura, são de bênção. E não é dele mesmo, não é dela mesma. Isso vem de uma fonte, essa fonte chama-se Jesus. Você já imaginou o que vai acontecer com as nossas casas e famílias se todos os membros dessa casa forem inspirados pela palavra de Deus? Se o nosso discurso for pautado pelo ensino do Evangelho, o que pode acontecer dentro de casa? Vai mudar o seu modus operandi de falar com a sua esposa, por exemplo. Vai mudar o seu jeito de falar com seu marido, por exemplo. Não tem como, gente. Não tem como. Ninguém pode permanecer o mesmo diante da palavra de Deus. Talvez seja por isso que Satanás saiba disso. E ele evita ao máximo que você tenha esse contato direto. Sim, o contato direto é que é o problema. Direto com a fonte. Sem intérpretes. Sem pastor no meio, sem líder no meio para dar palpite, é você e o Criador, é você e o autor. Uma única vez que eu estive perto de um autor famoso, foi quando eu tive o privilégio de ir numa conferência em Serra Negra, em São Paulo, isso faz uns 30 anos, e lá estava John Stott. John Stott faleceu há poucos anos atrás, um teólogo, uso muito dos livros deles, os pastores usam o livro deles, para mensagem, etc. Um homem de Deus. Eu me lembro que eu fiquei na fila porque eu queria pegar o autógrafo dele. E nós ficamos ali por muito tempo. Muita gente apreciava, etc. E eu tinha uma vontade enorme de falar com John Stott sobre o livro que eu estava comprando dele e tirar dúvidas e conversar. O que você estava pensando sobre aquele assunto? Por que você pensa assim? Por que você vai por aqui, vai por lá, etc, etc. Eu gostaria tanto disso.
Isso é um privilégio que poucos têm, eu acho que você concorda comigo, de estar diante de um autor de um livro, ou de um autor que você admira, e poder conversar com ele sobre o conteúdo dos seus livros. Você entendeu? Agora, quando eu estou com a palavra de Deus, o autor está dentro do meu coração. O Senhor Jesus habita o meu coração. O Espírito Santo habita o meu coração. E ali está o autor das Escrituras. E o Senhor Jesus já havia dito, já alertou lá em João. Ele disse, ele vai ser o professor. Ele vai ser o professor, é ele que vai pegar pela mão e vai te ensinar todas as coisas. Será que você entende o que eu estou falando? Você diz para mim assim, olha, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Todos têm, que não é um livro qualquer, não estão falando de um periódico, não estão falando de um diário, de um mensalista, não. Nós estamos falando da palavra de Deus que é sempre atual, o tempo todo. Como alguém disse, é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. No caso, hoje o jornal já não tem mais do que o site, mais do que o blog vai falar amanhã. É mais atual do que tudo isso. É disso que se trata. O povo no deserto deu as costas para a espada do Espírito, para ser morto, ou serem mortos ao fio da espada do inimigo. É isso que eu estou falando. Nós temos que escolher. Ou você é ferido pelas pessoas, ou você é machucado pelas pessoas, ou você é ferido pela palavra de Deus. Só que a diferença é muito clara. Quando você é ferido pela palavra, você está sendo ferido porque Deus te ama. Porque Deus te ama. E Ele sabe quem é você e quem sou eu. E é por isso que esse texto foi escrito, na minha opinião, para deixar claro que Ele sabe, Ele conhece você, Ele conhece a mim. Ele conhece a todos nós. Veja a parte C do versículo 12. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer o que nenhum ser humano jamais poderá fazer. Quem é capaz? Nós temos médicos aqui. Quem é capaz de dividir juntas e medulas? Quem é capaz? Glaucio, fala para mim. Não tem como. E o pessoal do direito agora aqui, quem é o juiz, por mais experiente que seja, que pode conhecer os pensamentos e atitudes do coração de uma pessoa? Qual é o juiz que pode ler o pensamento? Não tem como. Esse autor usa imagens para nos mostrar que o que nenhum homem, ou seja, em toda a humanidade, não é capaz de dividir, de separar a palavra de Deus, o faz com perfeição, como ninguém faz. Não resiste ao toque das Escrituras. Não tem nada em nós que possa resistir ao toque das Escrituras. Nada permanece intocável diante da palavra revelada de Deus. Você olha para a pessoa e diz, ele é um santo. A palavra de Deus olha e diz, ele é um pecador. Você diz, aquela mulher é um exemplo. A palavra de Deus diz, mas aí há coisas para serem consertadas. Todos nós temos. Posso repetir? Todos nós temos áreas que precisam ser trabalhadas. Todos nós temos. Eu tenho áreas que precisam ser trabalhadas. Você tem áreas que precisam ser trabalhadas. Quem vai trabalhar isso? Quem vai trabalhar? A palavra de Deus, o Espírito Santo falando com você através da palavra de Deus. É você a sós com o autor, pessoalmente com ele. Nada resiste ao toque das Escrituras. Somente a palavra de Deus tem o poder de dividir a vida espiritual do homem, até mesmo nos lugares mais profundos. Não existe ninguém que possa resistir a isso. E um dos exemplos meus favoritos a respeito desse assunto é o Salmo 139. Salmo 139 é uma das orações mais lindas da palavra de Deus. É uma das coisas que mais revela o que nós estamos dizendo aqui, que a palavra penetra, ela vai até lá no fundo. Veja o que diz o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. Diriges o meu olhar, o meu pensar. Tu estás o tempo todo ali, seguindo o texto, por favor. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso.
Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Não tem nenhum caminho que a palavra de Deus não possa conhecer muito a todos nós aqui. Embora as pessoas que me cercam não conheçam os meus pensamentos, embora eu não sei quem você seja e você não sabe quem eu sou, no entanto a palavra conhece tanto a mim quanto a você. É disso que nós estamos falando. Veja o que Jesus falou sobre esse assunto. Em João capítulo 12, versículo 47 e 48. Pode abrir lá? João 12, 47 e 48. O Senhor Jesus é que está falando, palavras dele. Ele diz assim: quanto à pessoa que ouve as minhas palavras, mas não aguardam, o que Jesus está dizendo é o seguinte: quanto àquele teórico que conhece de cor o texto, mas não pratica, não obedece, eu não julgo. É Jesus que está falando. Eu não vou julgar essa pessoa, eu não julgo, não estou aqui para esse julgamento. Não cabe a mim o julgamento. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus está mostrando claramente o que ele pode, segundo a ordem do Pai, e o que ele não pode, que diz respeito ao Pai, que é prerrogativa do Pai. Há um juiz, aí ele fala do Pai, há um juiz para aquele que me rejeita, que não é ele, que não é o Filho, mas é o Pai, e não aceita as minhas palavras. É muito forte isso aqui, é muito forte. Porque às vezes as pessoas dizem, eu amo Jesus, mas na prática delas está dizendo outra coisa. Você conhece alguém assim? E o que Jesus está nos dizendo aqui é que pessoas que falam o texto, que são capazes de decorar o texto, mas cujo a vida não tem nada a ver com o conteúdo do texto, é um disparate, é uma hipocrisia, é um impostor. Esse está me rejeitando, é isso que Jesus está dizendo. E você pensa que rejeitar Jesus é falar assim, porque eu rejeito Jesus. Não, nós rejeitamos Jesus quando a gente não vive a palavra de Jesus. É isso que se trata. E daí vem as consequências. Por isso que algumas pessoas, e vamos conversar aqui seriamente numa boa, por favor, não feche o seu filtro. Ouça o que eu vou lhe dizer. Às vezes você pode estar se questionando, dizendo, poxa, eu sou um homem crente, sou uma mulher crente, dou dízimo na igreja, vou no culto, etc, etc. Por que a minha vida continua do jeito que está? Falou, maybe, não sei, talvez seja porque você ainda está nesse estágio de falar uma coisa e viver outra. Talvez a palavra não tenha te atingido ainda. Talvez você nunca tenha sido ferido pela palavra. Você já foi ferido pelos homens, pelas pessoas, pela instituição, como alguns dizem, a igreja me feriu. Gente, a igreja não fere ninguém. Quem fere é o CNPJ, quem fere são pessoas, a instituição. A igreja de Jesus não fere ninguém. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela não fere ninguém. Agora, nós precisamos rever, à luz do que Jesus disse aqui, o que nós estamos fazendo. Porque Jesus, a conversa aqui é séria. Se não, observe. Há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que falo as condenará no último dia. O que Jesus está dizendo é que a palavra dele nunca vai ficar em vão, que um dia nós seremos cobrados. O Senhor, com a sua palavra, ele expõe os motivos escondidos no coração de cada um de nós. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ir para a palavra livres, abertos, prontos para sermos impactados por essa palavra. Não para procurar respostas, mas para buscar uma pessoa, um relacionamento. Você não está indo para responder os seus problemas. Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Você está indo para a palavra, para conhecer o Deus da palavra. A palavra ativa em nós faz o que nada nesse mundo pode fazer, que é nos fazer pertencer a Cristo. Por isso a palavra é viva, ela é atual, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é indivisível e ela é imutável. Ela é suficiente, ela é perfeita. Nós somos incapazes de escaparmos do impacto da palavra de Deus e de vivermos sem ela. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração e tome essa consciência de que ninguém vai fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Eu tenho as minhas próprias lutas, assim como você tem,
de agenda, de compromissos, etc. Nós nos achamos muito ocupados. A gente diz, eu não tenho tempo. Mas isso não justifica, porque você está perdendo contato com a fonte. Como que você vai ouvir Deus falando com você? Aí vai acabar fazendo o que eu fiz um período da minha vida, e buscando palavra profética aqui, palavra profética lá. Buscava o irmãozinho lá, a irmãzinha não sei aonde. De vez em quando alguém chegava para mim e dizia, tem um profeta novo na cidade. Eu falei, mas para mim, então eu vou lá. E eu deixando a fonte para beber de terceirizando a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a palavra. Versículo 13, e aí nós vamos para o final. Nada em toda a criação está escondida da vista de Deus. Olha quão forte é isso aqui. Gente, olha quão sério é isso aqui. Vamos ler o texto? Dá para você ler aqui? Leia comigo e me acompanhe a seriedade disso. Nada em toda a criação. Gente, é absoluto, está sendo usado aqui. Olha quão forte é isso. Não tem nada em toda a criação que esteja escondido da vista de Deus. Todas as coisas estão descobertas e despidas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso aqui não é para gerar medo, isso aqui é para gerar consciência. Isso aqui não é para você dizer, meu Deus, e agora eu estou perdido, estou perdida. Não, você já está perdido. Você tem que ir para a palavra para ser encontrado. É na palavra que nós somos encontrados, encorajados. É lá que nós recebemos a esperança de parar com esse tipo de prática, para que tenha uma vida leve, tranquila em todo tempo, em todo momento. Que quanto mais da palavra há no nosso coração e na nossa vida, mais na luz nós vamos andar. Nós vamos medir as palavras, a nossa maneira de reagir, de tratar as pessoas, de conversar com as pessoas. Isso muda, não tem como não mudar. Ninguém se esconde diante da palavra de Deus. Um exemplo que eu dou para você disso aqui foi naquele dia, em João capítulo 8, naquela madrugada no templo, lembra? Jesus ali ensinando, estava tudo num silêncio gostoso. Era de manhãzinha, gente. Eu não sei a hora, não está escrito lá, mas era de manhãzinha, estava amanhecendo o dia. Jesus ensinando as pessoas, de repente foram interrompidos, entrou um bando de louco, com uma mulher pega em flagrante adultério, num barulho, numa confusão. E, a meu ver, essa mulher deveria, no mínimo, estar nua ou seminua, porque o negócio é feito para arrebentar mesmo, para destruir, para expor. Colocam ali diante de todo mundo, vocês conhecem o texto e o contexto daquela história. Jesus, então, ouvindo tudo aquilo, ouvindo o ódio, vendo o ódio daquelas pessoas, querendo recriminá-la e também a ele, porque, na verdade, eles queriam pegá-lo. Nem tanto a mulher, porque só foi usada como uma coisa, foi usada, ela já está, a vida dela era isso, ela deu a vida para ser usada pelas pessoas, e ali naquele momento ela estava sendo também usada, com outro objetivo, mas estava sendo usada também. Então essa mulher caiu na mão do pecado, era isso que estava acontecendo ali. Aí Jesus, que conhecia aquela moçada toda, aí a palavra, que é Jesus, que conhecia todo mundo, não foi isso? Fez uma pergunta, mas foi só uma pergunta. Quem dos senhores, que não tem pecado, que não vive a vida que esta mulher vive, que esteja num patamar diferenciado, num status diferente dela, eles achavam que estavam, que eles eram santarrões, até aquele momento. Mas quem dos senhores que pensa que é melhor do que ela, então que atire a primeira pedra. E aí Jesus olhando para esses indivíduos, como quem diz, eu te conheço, eu sei quem você é, etc. Diante da palavra, gente, a nossa hipocrisia se derrete. Diante da palavra, a nossa tendência hipócrita, a nossa preocupação com a reputação e com a imagem cai por terra. Cai por terra. E é bom cair mesmo, porque Satanás sabe que a gente é apegado à nossa imagem. A gente faz de tudo para proteger a nossa imagem. E nós damos a vida para proteger a imagem, sabia? A gente dá a vida para proteger a nossa autoimagem. A gente diz a minha reputação, o meu nome, não é assim que a gente fala? Então, por trás disso, há muita coisa rolando. E Jesus sabia disso. E ele continuou a escrever no chão. Escreveu no chão, ninguém sabe o que ele escreveu. Eu acho que ele começou a escrever assim: mentiroso. Saiu um bocado de homem dali.
Devedor, saiu mais um outro. Porque tem gente que pensa que pecado é só o adultério, né? Então tem outros pecados também. Ele acha que mentir não é pecado. Jesus escreveu lá. Agora, quando Jesus escreveu fofoqueiro, aí os homens foram todos embora. Aí não ficou ninguém. Falou, não, tá certo. Ele me conhece mesmo. Ele sabe quem eu sou. Ele revela. Ele não esconde ninguém. Ninguém pode ficar escondido. Então não subestime a palavra de Deus. Deus está totalmente ciente de todas as coisas. A gente precisa lembrar disso. Não subestime Deus, não subestime o Filho, não subestime o Espírito Santo. Por isso é impossível nós escondermos qualquer coisa em nosso coração aos olhos de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Eu sei que você sabe disso, mas é só para ficar claro. Ele sabe, Ele está vendo, Ele vê. Até na escuridão Ele vê. Veja o Salmo 139, voltando naquela oração linda, a partir do verso 7, que diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? É a pergunta do salmista. Vamos comigo, vocês conhecem o texto, digam comigo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Agora, a minha parte preferida é essa aqui. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Olha que coisa tremenda. E tem gente que pensa que pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Então por que eu estou aqui conversando com vocês, compartilhando essa palavra? Eu queria que você se conscientizasse de que Deus te conhece, Ele sabe quem você é, e Ele quer falar com você. E Ele fala com você através da sua palavra. Ele criou todo o universo pelo poder da sua palavra. Não tem nenhuma criatura que esteja escondida aos seus olhos, porque Ele é luz. Ele é luz. Por isso que o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí diante disso Jesus vem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ninguém que anda com Jesus anda na sombra. Ninguém que anda com Jesus consegue esconder, consegue mentir o tempo todo. Que cai por terra, porque onde a luz se manifesta, a treva vai embora. E é por isso que é tão importante a palavra. Não adianta você discutir com a pessoa, não adianta brigar em casa, não adianta. Ou a pessoa tem um encontro com a palavra, ou esse marido ele tem um encontro com a palavra, ou ele é impactado pela palavra, ou ele nunca vai mudar. Mas eu vou falar uma coisa para você, a palavra de Deus tem poder para mudar o caráter de um homem. E a palavra de Deus tem o poder de mudar o caráter de uma mulher. Eu sei que você diz, isso aí não presta, é igual a mãe. Isso é o que nós falamos. Pau que nasce torto, morre torto, diz a sociedade. A palavra, porém, transforma o coração de um homem e de uma mulher. Isso me dá esperança, amém? Isso me dá esperança. Que pode haver mudança, que vai haver mudança e que há mudança. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, sabe por quê? Porque um dia nós vamos prestar contas de toda a nossa vida. Deus deu para nós o direito da vida, deu para todos nós, o mesmo direito para todo mundo. Ele só não determinou como seriam nossas contas bancárias. Isso ele não mexeu nisso. Para quem pensa que quem tem dinheiro é abençoado por Deus, e para quem pensa que quem não tem dinheiro não é abençoado por Deus. Deus não se envolve nessa questão. Está aí esse mundo injusto, a gente sabe, isso é fruto de injustiça que está aí. Está certo? Agora, com relação à qualidade do amor dele para você é a mesma. O amor que Ele tem por vocês é o mesmo, por nós é o mesmo, e a palavra é a mesma, para mudar todo o coração. É isso que nos une em Deus, o que nos une é a sua palavra. E eu encerro dizendo que eu quero desafiar você a tomar a decisão de se alimentar da palavra, alimentar da palavra. Se você não lê nada durante a semana, não lê nada, você passa uma semana inteira sem ler um versículo. E eu não estou falando de Facebook, de Instagram, não estou falando disso, não. Estou falando de contatozinho pessoal com a palavra ali. Quando você tira aquele tempinho para ir lá, entendeu? Se você não faz isso em nenhum momento, eu quero desafiar você a começar com 1, 2 versículos.
Quero desafiar você a começar a ler os evangelhos. Leia João, o evangelho de João, entendeu? Coloca o evangelho de João ali, vai lendo, vai ouvindo Jesus falando com as pessoas, vai vendo como que Jesus trata as pessoas, vai sendo trabalhado, o seu caráter vai ser trabalhado, a sua ansiedade vai dar lugar a descanso e mansidão. Ler e meditar e praticar a palavra de Deus. É só isso. Só isso. E se vocês me permitem, eu quero, no melhor sentido da palavra, cobrar isso de você. Isso eu posso cobrar. Eu não posso cobrar que você dê dízimo nessa igreja. Eu não posso cobrar que você venha frequentar os cultos dessa igreja. Eu não posso cobrar que você venha servir nessa igreja. Eu não posso cobrar nada disso. Mas tem uma coisa que eu preciso fazer, por causa da minha responsabilidade. Você precisa parar com as desculpas, dizer que não tem tempo, que isso não é verdade, e buscar a palavra de Deus, e ter um encontro com o Deus da palavra, e permitir-se ser ferido por Ele, que é o único ferimento que vem para curar. Se nós não formos feridos pela palavra no começo do dia, infelizmente você não vai estar preparado para a batalha durante o dia. E qualquer golpe que for desferido contra você irá atingir você mortalmente. Porque você foi para a vida, ou seja, para a luta, para a batalha, sem preparo na palavra. Vai trabalhar amanhã? Todos nós vamos. E que Deus te abençoe. Não vá despreparado. Não vá despreparado. Vá preparado. Só existe uma maneira de estar preparado. É se alimentando da palavra. Não tenho tempo, levanta mais cedo. Não consigo levantar mais cedo, durma mais cedo. Dá um jeito. Dá os teus pulos. Não é assim que a moçada fala? Dá os teus pulos. Não tem desculpa. Sua vida cristã vai melhorar. A presença de Jesus na sua vida vai começar a fazer a diferença. Seus gostos, sua visão, seu tato, sua percepção vai ser diferente. Discernimento é algo que vai começar a fazer parte da sua vida. Acostume-se com isso. Você vai ganhar discernimento. E você vai ganhar não informação, mas sabedoria, que é totalmente diferente uma coisa da outra. Informação, esse mundo está cheio. Está cheio de informação. Mas falta muita sabedoria nesse mundo, acho que você concorda. E a nossa sabedoria vem da palavra de Deus. A começar na minha casa, com as pessoas que eu amo, com quem eu convivo diariamente. É ali que começa a mudança. É ali que começa a mudança. E aí a gente muda para fora. Porque para fora, se não mudou para dentro, lá fora é só imagem. Só performance. É só performance, só imagem. Para os outros verem, é só show. É comercial, é plástico, é mentiroso, é artístico, é hipócrita. Agora, quando a mudança vem de dentro, é diferente. Aí não há nenhuma preocupação com o lado de fora. Que as pessoas vão conviver com você e vão saber quem de fato você é. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos baixar nossas cabeças e conversar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos conhece profundamente, mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. O Senhor mostra através da Sua palavra que o Senhor nos conhece, que o Senhor sabe quem nós somos, que o Senhor sabe exatamente onde estão os nossos problemas, o que causa em nós a ansiedade, o medo, a insegurança. A Tua palavra mostra isso muito claro. E eu te peço que nessa manhã o Senhor esteja conscientizando todos esses irmãos queridos e amados, irmãs que estão aqui e aqueles que estão em suas casas, que eles possam se conscientizar de que é responsabilidade nossa buscar a Tua presença, ter comunhão contigo, te conhecer através da Tua palavra.
que foi o único meio que o Senhor nos deixou para que o Senhor se revelasse a nós. O teu propósito e a tua vontade foi e é a tua palavra, e ela continua sendo atual, viva e eficaz. Coloca desejo no coração do teu povo, tira a preguiça, tira o medo, tira o desânimo e coloca amor pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém.